Olá, mulher 40 a mais, bem-vinda ao Emagreci Comendo Bem. Aqui ajudamos mulheres a partir de 40 anos, insatisfeitas com o peso, a emagrecer de vez comendo bem. Hoje vamos falar dos benefícios do colesterol no emagrecimento para mulheres acima de 40 anos. Eu sou Lúcia Endriucait, nutricionista, e também vai participar da live a nutricionista Letícia Nuso. E hoje o tema é colesterol. E muitas pessoas perguntam ou comentam: eu tenho colesterol. Então, acho que é interessante a gente começar a explicar um pouquinho, né, o que é o colesterol, né, justamente para a gente poder. A Letícia está chamando aqui. Opa! Então, dando continuidade aqui, né? Muitas pessoas perguntam o que é eu tenho colesterol. Boa E noite, olá, boa noite, Lê. tudo bem? Muito bom estar Tudo. com você aqui nessa live, Lúcia. E eu não te vejo novamente, Alguma coisa acontece quando eu lhe chamo. mas tudo bem, tudo bem. É, eu, eu começo a falar um pouquinho, Lê, a respeito do que é o colesterol, né? A maioria das pessoas falam assim, eu tenho colesterol. E, na verdade, todo mundo tem o colesterol. O colesterol é um nutriente que faz parte dos lipídios, na verdade, é uma fração alcoólica, mas que não é gordura. E todo o nosso corpo precisa de colesterol, né? O colesterol é muito importante. Então, por isso, o maior produtor de colesterol do nosso organismo é o fígado, efetivamente, porque todo o nosso organismo precisa de colesterol, tá? Então, existe aí essa confusão, né, Lê, a respeito do colesterol. E a gente sempre ouve, estou com colesterol, então todos nós temos colesterol e tá tudo bem. Ainda bem que temos colesterol, nós precisamos muito dele, né? Então, e é legal, acho que essa live é provocativa nesse sentido, desmistificando um pouco, né, esse medo que as pessoas têm do colesterol. Então, o colesterol é benéfico, nós precisamos dele. O problema está quando existe um desequilíbrio muito intenso entre eles, mas é importante que nós tenhamos esse colesterol. Então, que essa confusão termine, né? É Com importante, olha, certeza. temos que ter colesterol no nosso organismo, não é? É, inclusive sem colesterol não existe hormônios sexuais. Se não existe hormônios sexuais, não existe fecundação e não existiríamos, né? É Não isso aí. estaríamos Não aqui estaríamos sem aqui, colesterol, é né? verdade. Agora, acho que assim, né? Qual é a diferença, né, entre o LDL e o HDL? Porque a gente tem o colesterol, as pessoas falam colesterol e aí nós falamos LDL, HDL, né? LDL é o colesterol ruim, HDL é o colesterol bom. Vamos comentar um pouquinho a respeito, Lê? Vamos sim. Inclusive é legal isso, porque quando as pessoas fazem o exame de sangue, vem ali marcado, né, colesterol total e frações do colesterol. Dentre as frações, existe lá, né, algumas siglas, uma delas é HDL e LDL. Então, são duas siglas para denominar o colesterol. Então, o que o colesterol faz com essas substâncias chamadas LDL e HDL, né, que são chamadas de lipoproteínas? Transportam o colesterol pelo nosso sangue com essas partículas aí, né? Com essas lipoproteínas. É uma forma de transportar o colesterol. Nenhum é ruim, na verdade. Nós precisamos do LDL e também precisamos do HDL. Ambos são necessários. O LDL, ele transporta o colesterol junto de proteína e gordura, né? Só que tem mais gordura do que o HDL, transporta para tecidos periféricos, né? Transporta para as nossas células mais periféricas, ou seja, braço, perna, por exemplo. Enquanto que o HDL, ele também transporta o colesterol junto de proteína, só que tem menos gordura, e leva de volta para o fígado para ser ressintetizado, produzido novamente, para uma ressíntese de colesterol. Então, é muito importante. Então, a gente vai produzindo colesterol, distribuindo para os tecidos, volta para o fígado
E esse mecanismo vai acontecendo de forma muito dinâmica. E o legal, Sim. ó, fala. Não, diga lá. Não, e o que é bacana, ó, esse colesterol, quando a gente manda aí para o tecido periférico, existe esse colesterol que fica sob a nossa pele, por exemplo, ele é que é importante para a gente começar a sintetizar, produzir a vitamina D. Então, se eu quero produzir a vitamina D me expondo ao sol, eu preciso de colesterol, né? E quem que faz esse papel? HDL que leva para lá. LDL, minto. LDL que LDL. LDL. Então, olha como é importante. Eu até arrisco dizer, já percebi isso em consulta, né? Pessoas que têm um LDL alto, eu tenho sempre que verificar se a vitamina D está numa quantidade adequada no organismo. Muitas vezes, vitamina D baixa eleva o LDL. É como uma compensação do organismo. Olha, preciso de vitamina D, então vamos produzir LDL para mandar para o tecido e produzir vitamina D. Quando a gente começa a receber a vitamina D, pode ser que normalize o LDL. Normalmente, sim. Então, na verdade, o LDL, ele vai levar colesterol do fígado para todo o corpo. Então, onde há necessidade de colesterol, então, o nosso cérebro é feito de colesterol. Os nossos hormônios sexuais são elaborados, né, são sintetizados a partir de colesterol. Então, o LDL sai do fígado e vai. Só que ele é bastante sensível e ele pode ser oxidado. O que significa isso, né? Ele pode sofrer uma trombada no meio do caminho, né? E na trombada, aí a gente pode ter, por exemplo, colesterol que fica no meio do caminho, LDL que fica no meio do caminho, né? E o HDL, ele sai do fígado fazendo justamente uma faxina, entre aspas, pegando aquilo que não interessa de colesterol, né, e de LDL oxidado e leva para o fígado de volta para ser sintetizado. Então, por isso que o HDL é tão importante, porque ele é um protetor, efetivamente. Agora, se eu tenho, é importante que eu tenha um equilíbrio, sim, né, que a vitamina D esteja ok, que os meus hormônios também estejam ok, porque eu preciso de hormônio na verdade, eu preciso de colesterol para a produção de hormônios sexuais, né? Então, o que acontece em relação à mulher que está no climatério, na menopausa? Ela começa a ter uma redução dos hormônios, né? Então, isso pode haver aí uma diferença. A gente pode começar verificar que o colesterol aumenta um pouquinho, mas aí a gente precisa ajustar a alimentação efetivamente, né? Cuidando de gordura saturada, né, Lê? Sim. Cuidando de açúcar, cuidando de gordura trans. Então, a gente precisa ter um refinamento aí em relação à alimentação. Isso Agora, que porque você diz, fala. Não, não, desculpa. agora, porque o HDL, efetivamente, ele é extremamente importante, ele tem uma função fundamental no nosso organismo, que é levar essas partículas de volta para o fígado. E acho que algo bastante interessante, que talvez a gente tenha que falar também, né, Lê, é sobre, por exemplo, a secreção biliar. Né? Sim. Quer comentar um pouquinho a respeito da bile? Sim, então, ó, como você disse, o colesterol faz parte de hormônios e da vitamina D. Preciso dele para produzir a vitamina D. E eu preciso de colesterol para produzir os sais biliares. Ou seja, ele entra na composição dos sais biliares, dentre eles a bile, que é importantíssima na digestão das gorduras, por exemplo. E também para ajudar depois na absorção de vitaminas que são carregadas pela gordura. Então, eu preciso de colesterol para fazer digestão de gordura. De alguma forma indireta, né? Pela produção da bile. A secreção, então, acho que reforçando aquilo que a Letícia está falando, né? É que a bile é como se fosse um detergente que vai emulsificar essa gordura da nossa alimentação, e isso vai fazer com que haja uma melhor digestão e uma melhor absorção. Mas, Lê, o que acontece quando o intestino fica preso? Bem,
Intestino preso, gente, nunca funciona bem para nada, né? Até porque, assim, você tem uma recaptação dos sais biliares passando pelo intestino. Então, ele preso, como é que vai acontecer essa recaptação adequada, né? Não tem. Intestino preso, além de inflamar esse intestino, por conta do excesso, né, de elementos ali dentro, então você tem uma produção, às vezes, anormal de bactérias, e isso vai interferir na produção do colesterol orgânico, né? O que a gente produz, isso vai interferir nessa produção do colesterol e na ressíntese dele. Sim. Então, é fundamental que o intestino funcione direitinho, porque se em cada refeição eu tenho liberação de bile para fazer favorecer essa Então, digestão aí de gorduras, né? Se o meu intestino está funcionando direitinho, eu estou jogando bile, né? Secreção biliar fora. E se o meu intestino estiver parado, eu vou ter reabsorção desse conteúdo, né? E isso não é interessante para o nosso organismo, né? não, é por isso que é importante que funcione muito bem. Como eu disse, até a relação de colesterol com bactérias é alterado conforme você tenha, conforme a qualidade das suas bactérias. Então, é muito importante o intestino funcionando bem para que você tenha uma boa produção de colesterol. Ou seja, que não seja produzido em demasia, que haja equilíbrio nessa produção orgânica. Que o organismo ele é uma máquina muito perfeita, ele tenta equilibrar ao máximo tudo que a gente produz. E quando a gente não respeita esse equilíbrio, por estresse, por exemplo, né? Onde eu posso aumentar o nível de um dos hormônios, o cortisol, que precisa de colesterol. Então, eu posso ter um excesso por conta de desequilíbrios intestinais, emocionais, né? Provocados por estresse. Isso pode acarretar numa produção não adequada de colesterol. E aí sim eu posso desenvolver um problema ou não. Por isso é Agora, importante. com certeza, uma alimentação equilibrada é fundamental para a gente manter todo o organismo funcionando de forma adequada e manter os níveis também de colesterol adequados, né? Sim, é quando a gente diz assim, olha, colesterol adequado ajuda no emagrecimento? Sim, ajuda. Veja, digestão das gorduras. Eu preciso digerir bem, né? Para funcionamento de todas as células. Na verdade, o colesterol faz parte das membranas celulares, ou seja, de todas as células. E para manter a comunicação, uma fluidez, né, do que entra na célula. Quando eu tenho excesso de colesterol, eu posso dificultar essa comunicação celular. E quando eu tenho no nível bom, essa comunicação, essa fluidez acontece de uma forma muito mais plena, muito mais tranquila. E é importante essa fluidez para o emagrecimento. Então, o colesterol colabora com as mulheres acima de 40 para esse emagrecimento. Como você mesma citou, a gente precisa para os hormônios sexuais. Vai diminuindo conforme os hormônios vão alterando na menopausa. Mas ainda assim eu preciso desse controle do colesterol, dessa produção adequada, para manter os níveis que eu tenho de alguns hormônios ainda funcionando muito bem, né? Inclusive, os hormônios ligados ao estresse, como eu disse, o cortisol, e essa bile aí funcionando muito bem na digestão, além das células que contêm colesterol para o bom funcionamento de uma forma geral. Sim, com certeza. Então, esse equilíbrio é importante. E em relação à dieta, Lê, como é que a gente faz para cuidar dessa alimentação, né? Dá algumas dicas Você, de uma alimentação para a gente manter esse colesterol adequado. numa dose adequada. Ó, uma coisa que é bacana entender. As pessoas às vezes consomem, vai um ovo, né? Tem colesterol na gema. Então, assim, não vou comer ovo porque assim, eu tô com desequilíbrio, eu tô produzindo mais colesterol, então não posso comer. Depende, isso é relativo. Porque não é o colesterol que vem pela dieta que vai fazer aumentar o seu nível de colesterol. A gente tem a produção nossa de colesterol. Então, como você mesma falou, Lúcia, uma gordura oxidada, ela pode fazer aumentar o nível de colesterol. O que é uma gordura oxidada? Fritura, por exemplo, é uma gordura oxidada. Ela pode predispor o organismo a aumentar a produção de colesterol.
Uma gordura saturada, em excesso. Eu vou produzir alguns radicais ali que podem entrar na composição para aumentar o nível de produção de colesterol. Então, o que eu controlo? Como equilíbrio? Gordura saturada, não vou exagerar, vou comer, mas não é exagero. Evitar frituras, isso são pontos importantíssimos para diminuir a produção do colesterol endógena, né? Eu recebo alimento que pode aumentar a produção. E, além disso, eu tenho que ter uma dieta baseada, né, em verduras, legumes, frutas, naquelas doses que a gente costuma indicar, porque vai funcionar melhor o meu organismo como um todo e eu vou conseguir ter um melhor equilíbrio intestinal, uma melhor condição, né, desse intestino, que tem uma liberação aí dessa bile que deve sair no momento certo, embora eu tenha a recaptação de sais de colesterol, não tem como não recaptá-los, né? A gente vai fazer isso, mas faz de uma forma mais equilibrada. Então, é importante uma dieta bem saudável mesmo, né? Rica em verduras e, como eu disse, e onde a gente tem muita gordura saturada, que é legal, acho que falar, que é mais aterogênica, né? Que mais ajuda, tem nos queijos, no leite integral e nas carnes, principalmente as bovinas têm uma maior quantidade do que a suína, do que o pescado, na grande maioria, e até de frango. A carne bovina ela tem um pouquinho mais de saturação do que as demais, embora todas tenham gordura saturada. Então, aquela pele de frango, aquele bacon, alimentos ultraprocessados. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses alimentos. Ultraprocessado nem se fala, né? Os embutidos é algo que, se puder evitar, seria de bom tom, porque nesses alimentos a quantidade é maior. Eu falei dos alimentos in natura, principalmente, que a gente deve consumir mais. Os ultraprocessados é algo que a gente deve consumir esporadicamente, porque ele não é saudável em praticamente nada, né? Entendeu? Então, a gente até come por guloseima. Existem alguns processados que a gente faz uso e é importante. A gente está falando aqui daqueles ultraprocessados, que é produzido a partir de um alimento já processado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, um biscoito recheado, né? Então, ele tem aqui de matéria-prima in natura, está muito longe. Então, ele é um ultraprocessado e que tem muitas vezes gordura saturada na sua composição. E gordura trans, né? Também. O que seria uma gordura trans? A gente tem uma gordura vegetal, por exemplo, né? Acho que E aí as pessoas falam assim, mas como é que eu emagreço se eu posso comer de tudo? Pode comer de tudo, sim, mas dentro de um equilíbrio, né, Lê? Sim, as quantidades em equilíbrio. Vai comer de tudo. Agora, comer de tudo, mas assim, o comer bem, quando a gente fala assim, olha, emagreça de vez comendo bem. Comer bem é comer de uma forma, de tudo que a natureza te oferece, de uma forma equilibrada. E quando eu estou pensando aí, como a gente citou aí os ultraprocessados, aí vem a pergunta: comer ultraprocessado é comer bem? Não, não é. Não é comer bem. Então, eu tenho que consumir alimentos de uma forma mais sábia, mais inteligente, sabendo, olha, isso aqui não vai acarretar benefícios ao meu organismo. Então, por que eu vou consumi-lo em quantidade aumentada? Eu consumo esporadicamente, de vez em quando, às vezes em determinada situação, não como rotina. Eu acho que é isso que a gente prega bastante, né? O comer bem rotineiramente o que você vai selecionar para compor a sua alimentação do dia a dia. Preferencialmente. Acho que é interessante também a gente comentar a respeito da formação do LDL, efetivamente, do colesterol dentro do nosso fígado, né? A gente precisa de alguns nutrientes para esse metabolismo hepático. A gente precisa de vitamina B12, a gente precisa de ácido fólico, a gente precisa de magnésio, né? A gente precisa de colina, efetivamente, né, para melhorar toda essa composição. E aí, esse mix de nutrientes, aí, entre outros, né, as vitaminas do complexo B, então, esse mix de nutrientes são super importantes para que o nosso organismo funcione direito, né, inclusive para a produção adequada de colesterol, né? E para isso
gente precisa ter uma alimentação mais interessante, ter uma alimentação um pouco mais equilibrada, uma alimentação legal, né? Rica nesses nutrientes que você falou. Então, quando eu quero uma alimentação rica em todos esses nutrientes, eu tenho que pensar: olha a fartura de alimentos que a natureza nos entrega. Eu preciso fazer uso desses alimentos, né? Saber selecionar, fazer uso e compor aí o meu plano alimentar. Então, é uma dieta, se for desequilibrada em gordura e proteína, vai afetar o organismo, vai afetar na produção do colesterol. Se tiver deficiência de vitamina D, vai afetar a produção de colesterol. Então, eu preciso dessa riqueza de nutrientes que uma dieta saudável nos oferece, e com isso eu consigo equilibrar a produção do colesterol orgânico. É isso aí. É. E você tem alguma história de consultório, Lê, a respeito do desequilíbrio, né, do colesterol? E quando a gente arruma a casa, esse colesterol melhora? Melhor assim. Essa dieta saudável tende a melhorar. Quem melhora a alimentação acaba tendo a redução do colesterol total e melhora o equilíbrio entre as frações. Aumenta HDL, diminui LDL. E uma coisa que eu observei em consultório: quem chega com baixa quantidade de vitamina D, na medida que a gente suplementa a vitamina D, que melhora o nível de LDL principalmente. Já vi isso em consultório, na minha prática clínica. Então, assim que chega um LDL alto, eu já vou olhar a vitamina D. E é assim, a correlação assim, é sempre positiva. Baixa quantidade de vitamina D, LDL pode estar alto. Então, já percebi isso na minha clínica, assim, nos meus pacientes que vêm com LDL aumentado principalmente. Né? E geralmente, quando eu dou vitamina D, melhora o HDL. É incrível. Melhora tudo. Ai, que bom. Legal. Né? É bom. E é interessante, acho que assim, nós estamos falando com mulheres 40 a mais, né? Mulheres E 40 eu, mais. e eu acho que essa faixa etária é uma faixa etária muito interessante, né? Porque começa a ocorrer modificações, não tem jeito, né? Modificações hormonais naturais da faixa etária mesmo, né? E quanto maior, né, esse processo, eu acho que a gente precisa efetivamente fazer um refinamento, ter um certo cuidado, né? Numa outra live eu dizia que se a gente passa batom, se a gente usa um esmalte, se a gente tem esse autocuidado efetivamente, é importante que a mulher 40 a mais comece a ter esse cuidado em relação à alimentação também. Sim, é importante isso. É o nosso caso, né, Lúcia? Nós temos mais de 40, né? Sim. Então, a gente sente na pele tudo isso. Então, a gente tem a própria vivência dessa alimentação e o benefício que ela acarreta para nós, junto de uma atividade física, né? Junto de bom consumo de água, que também é super importante aí na nossa alimentação. Então, e a gente vê o resultado, que realmente dá certo, funciona e melhora os níveis de todos os nutrientes, inclusive do colesterol, né? Já passei por menopausa, acho que você também, e assim, meu colesterol tá ótimo, tá redondo, tá bom, os níveis estão ótimos entre os dois. Então, isso é muito bom e é gostoso de ver. E eu percebo que a gente consegue, sim, com uma dieta, fazer isso com as nossas clientes no consultório. Né? E o aumento, né, a prática de atividade física aumenta o HDL, né? Então, favorece o processo de emagrecimento, aumenta o HDL, melhora a disposição, proporciona um sono mais reparador, e isso é fundamental, né? Principalmente para essa faixa etária, nós precisamos dormir bem e ter um sono reparador efetivamente. Fundamental, fundamental, ou seja, diminuir o estresse, né? O sono reparador, você tem uma melhora de todas as células e de todos os hormônios que você produz naquele momento, né? Então, você tem um ritmo biológico melhorado. Então, o sono é importante, esse equilíbrio. E aí tem mecanismos para isso, que a gente já falou até numa live, a gente vai voltar a falar disso, mas é importante respeitar o teu organismo,
em todas as suas necessidades, atentar para isso, né? Para bons hábitos. E o lazer é importante, né? A diversão, tudo isso faz com que o nosso humor fique melhor e com certeza, os nutrientes também ficam em maior equilíbrio quando você tem esse equilíbrio emocional, né? Esse equilíbrio mental. Isso também é importante. E para isso a gente precisa dormir, para ter esse equilíbrio também. O sono é reparador mesmo, né? Funciona. É. E aí a gente tem um equilíbrio, tem um aumento do HDL, efetivamente, né? É. Tem aí um equilíbrio do colesterol total, acho que isso é fundamental. E cuidados. Cuidados. Agora, E a gente... assim, existem pessoas que chegam já tomando medicamento, né? Algumas pessoas têm uma hipercolesterolemia aí de origem familiar. Então, isso também tem que ser olhado. A gente vê o todo. Se está com uma história familiar, é muito intensa, tem uma alta produção mesmo por origem genética, aí a gente vê o que dá para fazer, mas normalmente diminui. E alguns que fazem uso de medicamento, com a melhora da dieta, consegue até se libertar de medicamentos. Quando é uma dose que não é assim, aquela hipercolesterolemia familiar altíssima. Não, a gente vê que é de origem alimentar mesmo, de desequilíbrio, e a gente consegue tirar a medicação. Funciona, né? Isso é bacana. Legal. Então, acho que o objetivo de hoje, principalmente, era esse, né, Lúcia? Fala assim, ó, Com certeza. colesterol é bom, ajuda, emagrece, ele não é vilão, né? Então, tirem esse medo de que colesterol é o vilão. Ah, ele tá alto. Depende. Tem que ver alto quanto, né? Qual fração dele que tá um pouco aumentada. Dá para equilibrar, não se assustem, né? Não se desesperem. E é isso. Tem benefícios, tá bom? Com certeza. Encerramos por aqui. Encerramos por aqui hoje, Lúcia. Esse é o nosso recado. Fiquem em paz, tenham uma excelente noite. E na sexta estaremos com outra live aqui por volta das 19 horas. E contamos com vocês também. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Lúcia. Um abraço para você. Um abraço. E tenham um excelente dia amanhã também. Um Legal. beijo. Um beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais.